No universo The Magic: The Gathering, os Planewalkers são seres poderosos com habilidades únicas de viajar entre diferentes mundos do multiverso. Cada Planeswalker possui uma centelha que desperta após um evento traumático, concedendo-lhes habilidades mágicas extraordinárias. Eles não apenas lançam feitiços poderosos, mas também moldam o destino dos planos que visitam. Na mesa de jogo, as cartas de Planeswalkers adicionam uma dimensão estratégica, permitindo aos jogadores invocar personagens icônicos para virar o curso da batalha. Quer então entender de uma forma um tanto diferente como aproveitar desses Planeswalkers? Então sim, bora! Alô, Udibis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com um episódio um tanto diferente aqui, falando sobre Magic: The Gathering. Já no episódio que deveria ter saído no dia 12, dia dos namorados, eu tive um mistime porque eu tava meio que doente, tava voltando de uma viagem também, então meio que não consegui fazer vídeos, tanto que o meu primeiro vídeo foi na volta do DOF. Mas hoje irei falar um pouco sobre alguns personagens, no caso Planeswalkers, porque é o seguinte: no dia dos namorados, você passou sozinho, você passou sozinha e ficou pensando, puxa vida, e se eu tivesse alguém para passar o dia dos namorados? Então, eu decidi ver mais ou menos quais seriam os Planeswalkers, os mais humanoides, para não ter algum tipo de problema. Então eu entrevistei alguns homens, mulheres de diversas idades, entre 15 e 17, os meus alunos, e alguns jogadores e jogadoras que jogam Magic: The Gathering na loja onde eu participo, e com isso a gente teve meio que um levantamento entre os Planeswalkers, homens e mulheres, que seriam mais bonitos, fogosos, aquele que você desejaria ter no dia dos namorados. Primeiro irei começar com os homens. Da mesma forma como eu tenho diversos alunos, diversos conhecidos, nós temos aí homens héteros, homens bis, homens homossexuais, a mesma coisa no caso das mulheres. Então eu permiti que todo mundo votasse de acordo com o seu gosto, e você podia votar em mais do que um. O mais importante, eu queria ver um levantamento de que, se por acaso você tivesse a oportunidade de namorar, de casar, de ter uma relação amorosa com algum desses Planeswalkers, qual seria aquele que ganharia mais voto. Então vocês vão ver que a quantidade de votos ultrapassa a quantidade de pessoas que eu entrevistei, tanto que é bizarro. Vocês vão ver lá 35, 40, e no final vai ter cento e poucos votos. Obviamente não entrevistei toda essa quantidade de pessoas, porém existem votos repetidos. Porém, infelizmente, no caso, as pessoas que gostam do sexo masculino são um tanto seletivas demais. Tanto que nós tivemos aí alguns personagens que não ganharam votos nenhum. E aqui vão eles: Obs Nixilis, o Hal, o Tezzeret e o Tibalt. A beleza, ela é algo assim bem abstrata. Claro que existem alguns fatores sociais onde você pode ter a pressão social de gostar de algo ou de não gostar de algo. No caso, quando a gente fala sobre preconceito histórico também, acontecia de que você pode gostar de algum tipo de pessoa, mas por ser de uma outra etnia, ou no fato de ser de outro país, ou ter uma cor de pele diferente, fazia com que as pessoas tivessem algum certo tipo de preconceito. É bem interessante quando a gente fala sobre beleza de uma forma geral, porque depende muito de diversos fatores. E eu achei interessante que, quando eu fui ver e contabilizar os votos de cada um dos Planeswalkers homens, eu tive alguns insights que eu vou trazer para vocês. Eu tô com a colinha aqui para eu não perder as informações, porque eu quero trazer de uns detalhes bem mais minuciosos, e assim eu vou falando sobre as posições do quinto ao primeiro, falando um pouquinho sobre o Planewalker e, obviamente, falando um pouquinho sobre o que eu acho, na questão do pessoal, se ficaria ou se não ficaria também. Na quinta posição, entre os homens mais votados, nós temos o Dravial e o Dak, ambos com 19 votos, e achei interessante que dentro desses dois personagens temos uma diversidade grande de votos, entre homens, mulheres, pessoas mais velhas, no caso acima de 20 anos, ou mais para os adolescentes, dentro de uma maneira geral de todas as sexualidades que nós temos. E é interessante que, se você for ver as imagens desses Planeswalkers, eu colocando aqui, tanto aqui quanto aqui para vocês darem uma olhada, e eles são daquele tipo de personagem um pouco mais
pro cafajeste, um pouco mais pro malandro. Achei interessante eles terem ficado na quinta posição, particularmente eu pensei que pelo fato de ter esse ar um pouco mais do sedutor, um pouco mais do maligno, as pessoas iriam gostar um pouco mais nesse quesito. As meninas comentaram que sim, eles possuem um certo tipo de charme, porém não é aquele tipo de charme que elas anseiam. E é interessante que quando eu citei falar sobre se você ficaria ou não ficaria, alguns ficaram perguntando: ah, mas é pra casar? É pra ficar? É só um casinho pessoal? Eu falei que poderia fazer de uma forma geral com aquele que achasse mais interessante, porém eu achei bem legal que tanto homens quanto mulheres não tiveram tantos votos, no caso 20, apesar de que 19, né? 19 é uma quantidade meio que quase beirando os seus 50% de aproveitamento, e é legal porque esses dois tipos de personagens, eles têm uma pegada não apenas malandrica de uma forma geral, mas você também percebe que existe um fator interessante entre os dois sobre. No caso, o Dakin, ele tem uma, ele é Izzet. Então, se for imaginar que a questão do Izzet como o fogo, né, o caso da montanha do selvagem, mais o azul no quesito da fluidez, da sensibilidade, e no caso, quando a gente vê o Draviel, ele é mais, né, mono black, mais pro manipulador, mais pro, não, no caso do pântano, mais aquele preto, onde tem algo mais soturno. Achei interessante, ainda mais pelo fato de ser, né, o Soulbreaker como o Draviel, ou simplesmente o Dak Fireden. Achei bem legal a forma como foi meio que mesclado o gosto, mostrando essa diversidade de gostos de uma maneira geral. Em quarto lugar, nós tivemos o Tivar Kell, aí um Planeswalker Mono Green. E eu achei interessante porque dos 22 votos que ele teve garantindo o quarto lugar, 12 foram de rapazes. A grande maioria dos rapazes, homossexuais, bissexuais de uma maneira geral, votaram no Tivar. Eu achei bem interessante, não imaginei que ele fosse um estilo que atraísse, no caso, os rapazes, mas é um rapaz bonito, eu achei, eu votei nele também, mas não imaginei que fosse a quantidade total de rapazes que votariam nesse Planeswalker. Ele tem essa pegada um tanto élfica, mas também um quê de guerreiro, um quê altivo, até a própria imagem que foi usada tem esse queixo um pouco mais para cima, né? Então acredito que também as tatuagens deve dar alguns fatores, então achei bem legal porque o que garantiu o quarto lugar foi praticamente a quantidade de rapazes que votaram, nem foi a quantidade de meninas. Obviamente, dos 12, 10 foram mulheres, mas 12 foram rapazes, garantindo o quarto lugar dentre eles. Então eu achei bem interessante que o que fez com que o Tivar chegasse à quarta posição, quase ganhando a medalha de bronze, foram os rapazes. Já no nosso terceiro lugar, nossa medalha de bronze, nós temos empatados o Venser e o Gildeon. Ambos com 25 votos, e o interessante é que desses 25 votos, 20 votos de cada um, ele teve na grande maioria entre rapazes e mulheres acima de 20 anos. Como a gente pode ver, ambos os Planewalkers, eles possuem uma idade um pouco mais avançada, acredito que não seja tão atraente para as menininhas, mas de uma maneira geral eu achei bem interessante porque eu imaginava que eles ganhariam aí seu terceiro e seu segundo lugar. Não imaginei necessariamente que daria um empate, na verdade, eu não imaginei que muitos personagens empatariam de maneira geral, só que achei bem interessante tanto o Gildeon quanto o Venser terem características muito semelhantes, ambos serem assim, seus jovens adultos para adultos, homens mais maduros, homens mais com presença, um mais pro mago, o outro mais para cavaleiro. Então eu achei isso bem legal porque mostra um perfil que, no caso, ambos com 25 votos cada, 20 foram votos dos rapazes e das mulheres adultas. Então, acredito que o gosto vai mudando meio que de uma forma geral. Uns têm um perfil mais que atrai as adolescentes, outro que atrai um pouco mais os adultos, outros mais as mulheres, outros mais os rapazes. Porém, eu achei bem interessante que eu não lembro muito de cabeça, então eu peguei mais os dados mais importantes. Desses 20 votos foram entre homens e mulheres acima da idade. Então eu achei isso bem legal porque
Trazendo o Gideon como esse homem mais altivo, mais imponente, sendo Mono White, onde traz a vida, traz a proteção, acredito que tem algum fator também que relaciona a isso. E o Vencer, que além de ser branco, ele também é azul, ele é branco e azul, trazendo essa ideia tanto da proteção, da vida, quanto da flexibilidade, uma coisa que as mulheres buscam bastante. É o quesito não apenas da proteção que o homem traz, mas também essa questão da flexibilidade, de saber conversar e sentimentos. Então eu achei isso bem legal porque ambos os casos trazem essa ideia de proteção, onde atrai a grande maioria das pessoas, porém, de uma forma geral, o seu rosto e o seu formato, sua linguagem corporal atraía mais as pessoas mais velhas, ou seja, acima de 20 anos, não tanto as adolescentes e os adolescentes. Em segundo lugar, quase que empatando em primeiro lugar, fazendo um empate triplo, mas aqui em segundo lugar sozinho, nós temos o Sorin com 33 votos. E o legal é que desses 33 votos, 30 são das minhas alunas. Ou seja, meninas entre 15 e 17 anos votaram nesse cara. E os outros 3 foram os rapazes da mesma idade. Ou seja, nenhuma moça, nenhum rapaz acima de 20 anos voltou no Sorin. Acredito que tenha um apelo bem de fantasia sexual, onde nós temos os adolescentes que buscam um ser mais misterioso, um ser um pouco mais aquele romântico, trevoso. Talvez tenha sim, tanto que pegando o Crepúsculo, que na sua época fez um grande charme, mas sempre quando surge um vampiro glamouroso, como um Diário de Vampiro, Crepúsculo, agora o Sorin, mostrando aqui, pelo menos nesse levantamento que eu fiz aqui agora, eu achei bem legal porque todos os votos que permitiu que o Sorin ficasse em segundo lugar foram o voto das meninas que tinham a idade entre 15 e 17. E tivemos 3 rapazes que também viram mais ou menos nessa idade, mais especificamente os 3 têm 17 anos, e eu achei bem legal trazer essa prospecção, fazendo com que, quase chegando, né, no caso, com mais 2 votos que o Sorin ganhasse, teria um empate triplo em primeiro lugar, com 35 votos. Então eu achei isso bem legal, mostrando realmente que não apenas o estilo, mas a idade e preferências mostram certa meio que constância. E é bem legal esse levantamento, quando acabando nos homens falar um pouco mais, principalmente no quesito wordbístico. Eu acho isso bem legal para você construir, porque beleza, faz parte do iceberg cultural. E muitas vezes esse iceberg não é muito utilizado, porém pode gerar diversas coisas interessantes, como preconceito, arcos de personagem, mas ele trazer um pouco à frente após falar sobre o primeiro lugar, onde nós temos o empate duplo. E agora nós temos o nosso primeiro lugar, medalha de ouro para o Oku e o Jace. Ambos ganharam 35 votos, sendo que agora estão em primeiro lugar. E o que eu achei muito interessante dessa análise que eu quis trazer é que desses 35 votos, mantendo assim os mais desejados, onde dentre homens e mulheres esses dois personagens trazem essa ideia um pouco mais, porém ambos têm uma certa diferença. No caso do Oco, dos 35 votos que ele recebeu, 30 votos foram de mulheres acima de 20 anos e de rapazes acima de 20 anos. Então você percebe que o Oco, por ter um ar galã, meio que tipo, sem camisa, tem aí as suas malevolência e tal, toda a pose e tudo mais, mostrando essa preferência mais dessa galera. Já no caso do Jace, dos 35 votos, 33 foram das meninas de 15 a 17 anos. Então eu achei bem interessante porque o Jace, com esse ar mais molecote, acredito que deve ter atraído essas meninas. Então eu achei isso bem interessante porque dentro dessa diversidade de rapazes que foram votados entre homens e mulheres de diversos gostos, você percebe meio que um certo tipo de padrão. E esse padrão ele é muito interessante para você fazer uma análise quando for fazer a construção social da sua cidade, da sua região, da sua cultura. Porque muitas vezes a gente fala como padrão de beleza é social,
Sim, não apenas social, mas também no caso de faixa etária, no caso assim também de interações. Tanto que tinha várias vezes que quando eu fazia a pergunta, uma moça, um rapaz, votava apenas em um. No caso, teve uma menina específica que foi bem interessante, que ela falou assim: professor, ó, antes de qualquer coisa, tem ruivos ou ruivas nessas suas imagens? Eu falei, tem. Então já pode pôr, porque eu tenho atração por ruivos. Então, a menina bissexual, ela tem atração principalmente por ruivos, tanto que ela votou só nos personagens que eram ruivos. Já outros, por exemplo, alguns rapazes, eles meio que passavam o olho e já votava loucamente em diversos, quase meio que não vendo, né, talvez um filtro um pouco mais diferente. Só que eu achei isso bem legal porque as moças, os rapazes, dependendo da faixa etária, faziam algumas indagações, como se era para casamento, se era apenas um casinho, se era apenas para fazer um smash, ou se é. Então, muitas vezes, quando você vai fazer essa atribuição de beleza e de análise de beleza, existe sim o fator estabilidade, o fator gostabilidade, o fator também de perfis, gatilhos, ganchos, memórias. Será que o se o Sorin não fosse esse ar mais vampiresco, ele talvez não tivesse ganhado tantos votos, porque pelo fato de ter mais um ar vampiresco, ganhou a atração das meninas e dos meninos? Será que se o Oco não tivesse mantendo uma posição na foto, não fosse, se tivesse pego, por exemplo, o Oco de Thunder Junta, talvez teria diminuído, porque tem mais cara de vaqueiro, então talvez não chame atenção. Então, além disso, talvez o estilo da foto que foi escolhida para ser mostrada fizesse alguma mudança. No caso, jogadores e jogadoras que conhecem várias artes dos personagens podem sim ter votado a partir de não dessa arte, mas uma outra arte mais específica que eu estou mostrando para vocês. Porém, eu achei muito interessante tanto questionamentos que foram feitos de acordo com os gostos e as gostabilidades, mas também o fator que mostra esse gráfico de preferência, onde nós temos diversos perfis que são parecidos, onde agradam uma certa faixa etária, um certo grupo, um certo gênero, e outros que fazem outra faixa etária, um outro grupo, um outro gênero, e outros que mesclam dentro da sua diversidade. Como eu falei para vocês, onde por acaso o Tivar teve 22 votos e desses 22, 12 eram de rapazes. Então, não, obviamente, estou falando que o Tivar ele é o meio que o grande astro dos meninos homossexuais. Não, mas eu achei interessante como teve um certo padrão, que eu não sei explicar qual seria o conceito que fez com que a grande maioria dos rapazes votassem nesse cara, mas teve sim essas suas relações. Agora entrando nas mulheres, como eu falei para vocês, não teve nenhuma mulher que não ganhou voto. Todos ganharam. Vou deixar aí na tela aqueles que eu imaginei que não iriam ganhar, mas no final acabou ganhando de alguma forma. Parece que existe alguns rapazes que o filtro não é tão alto ou simplesmente não se importam e querem tudo e qualquer coisa. Eu escutei de alguns rapazes, alguns alunos meus que foram fazer esse teste, e eles falam assim: professor, é mulher? Falei, é. Então, voto em tudo, porque mulher é mulher. Acredito que tem algum realmente fatores sociais, no caso de que estava com os amigos, então quis fazer uma certa gracinha. Então eu acredito que alguns votos, obviamente, podem ter sido manipulados a partir do momento. Se tivesse sido um voto mais isolado, sem nenhum tipo de influência, acredito que alguns números possam ser alterados. Isso também é interessante, principalmente pelo fato do estudo sociológico que você for fazer no seu world building. Mas Rafa, olha o nível de coisa que você está fazendo. Estudo sociológico para fazer o world building. Por que não? Não estou falando para que todos os vídeos, os 500 e poucos vídeos e as dicas que eu trago, seja algo como, nossa, precisa fazer tudo isso. Não. Só que às vezes você quer fazer um world building, uma história, um cenário, uma campanha que trabalhe um pouco mais no quesito de preconceitos, tabus sociais, tabus de beleza, a aceitação do próprio corpo. Se você pode fazer histórias assim, você pode fazer histórias do outro. Então eu acho bem legal porque esse estudo que eu trago para vocês, seja de qualquer âmbito de world building, social, cultural, ecológico, ambiental, anatômico,
zoológico, botânico. Todos esses fatores que eu trago para vocês, o maior ponto é trazer novas reflexões. Então, obviamente, esse vídeo nasceu com uma piada, porque eu estava fazendo um deck com Planeswalkers, né, chamado Super Friends. Falei, puxa, se eu fizesse um vídeo de Planeswalkers, e estava chegando próximo do Dia dos Namorados, e falei, vou falar sobre os mais gostosos e os mais gostosas. E no final, acabou sendo um levantamento social e cultural de beleza. Em quinto lugar ficou a Kasmina. Ela recebeu 29 votos, e onde desses 29 votos, de uma maneira geral, nós tivemos a grande maioria entre homens e mulheres acima de 20 anos. Acredito que dentro do seu ar mais velho e talvez empoderada, deve ter atraído essas pessoas que têm mais maturidade. Acredito que esse ar mais altivo, esse ar mais ponderativo, esse ar mais cheio de si dela não tenha atraído os rapazes e as meninas mais jovens. Acredito que tenha sim um fator de empoderamento, talvez um fator de talvez um machismo perdido aí no meio, dentro da galera mais adolescente. Pode até ser que sim. Porém, eu achei interessante que esse ar mais altivo talvez afaste de alguma forma. Acredito que rapazes no começo da sua adolescência, por ser mais, terem ainda desenvolvendo os seus hormônios, assim, não se sintam tão à vontade em mulheres que sejam mais cheias de si. Não estou falando para as meninas serem submissas aos homens, longe disso, pelo amor de Deus. Só que eu estou dizendo que é interessante ver que os rapazes de hoje em dia, talvez desde sempre, ao ver mulheres mais empoderadas, sintam um certo receio por quererem talvez protegê-las demais, ou serem superiores, ou até machistas de alguma certa forma, e esse tipo de empoderamento não seja tão interessante para eles. Então eu achei bem interessante o fato de que dos 29 votos, a grande maioria, acredito que lá para os seus 20, 25 votos, foram entre homens e mulheres acima de 20 anos. Em quarto lugar, nós tivemos a Saheli e a Houan, ambos com 30 votos, garantindo aí o quarto lugar. Por um votinho, a Kasmina não chega em quinto. É interessante que a Saheli, desses 30 votos, 25 votos foram de homens acima de 20 anos, e a Houan teve o seu grande maioria de votos. No caso dos 30 votos, 27 votos foram de meninos e meninas entre 15 e 17 anos. Acho interessante que talvez esse rosto mais maduro que tem a Saheli talvez não tenha atraído os rapazes e as meninas de 15 e 17. E no caso, um rosto um pouco mais jovial, um pouco mais próximo da sua faixa etária, fez com que as meninas e os rapazes interessassem mais pela Houan. Então eu achei bem legal que eu vi uma certa discrepância no quesito de cor de pele, tanto que tem vários outros personagens que têm um ar mais afrodescendente, mas por pouco não chegou. Eu quis fazer apenas o meu top 5, mas todo mundo tem aí a sua ordem, então acredito que seja interessante ter essa premissa, esse levantamento. Só que achei interessante principalmente o ar mais maduro de rosto. No caso, a Saheli trazendo essa ideia mais, ela entra num quesito mais Izzet, né, que ela é azul e vermelho, então acredito que essa mescla de, vamos chamar da sensualidade do azul e essa fervor, esse fogo do vermelho, trazendo essa proposta tanto misteriosa. Ela até meio que uma dançarina, né? Acredito que eu não vi muito além disso, mas esse ar mais sedutor dela, porém um sedutor meio selvagem, deve ter trazido mais atenção para os mais velhos. E no caso, mais a Houan, que ela é, no caso, um personagem mais mono-red, então ela traz essa ideia um pouco mais, vamos chamar assim, a força do vermelho, né? Mas por ser mais infantil, atraiu mais essa galera um pouco mais jovem. Em terceiro lugar, nós temos a Nissa e a Serua com 38 votos. E é interessante que, no caso da Nissa, nós tivemos uma parcela basicamente empatada entre homens e mulheres de diversas idades. Então não tem necessariamente meio que uma escolha. Parece que a Nissa, numa média, ela atrai tanto os rapazes quanto as moças de diversas idades. Até mesmo quando eu comentei da minha aluna que apenas gosta de ruivos, tá aí
a Anissa foi uma daquelas que ela votou. Então eu achei bem interessante que, em alguns casos, nós temos meio que o personagem subindo a escala pela grande quantidade de pessoas específicas que votam nela, tipo, os homens de tanta idade ou as mulheres de tanta idade. Porém, no caso, a Anissa, ela meio que subiu aos pouquinhos com um pouco de todo mundo. Talvez ela não seja a preferida de todos, caso, né? Porque no caso, assim, nós tivemos o nosso primeiro lugar espantadamente em primeiro lugar. Mas no caso eu vejo a Anissa como alguém que meio que mescla um pouco de tudo. Talvez o fato de ser elfa, às vezes no caso de mostrar curvas, porém não ser tão sexualizada, mostrar essa potência da força mágica. Ela é monogreen, então acredito que essa aura da natureza deve ter trazido. E no caso aqui, quando a gente fala sobre a Sarah, ela teve, na sua grande maioria dos 38 votos, 35 foram votos das meninas e meninos de 15 a 17. Eu acho interessante que o fato dela ser toda em meio que meio empoderada, porém meio sexualizada, porém talvez acredito que os fatores de cor, de fundo, de pose, de proposta tenha sido meio o que chamou a atenção de todos, meio que por talvez ter um ar levemente angelical, deve ter chamado mais atenção do caso dos meninos e das meninas mais jovens, não tanto mais dos homens e das mulheres mais adultas. Então eu achei bem interessante. A Sarah, eu imaginei que ela poderia ter ficado em segundo, até mesmo em primeiro, porém, de uma forma geral, eu achei bem legal que a Anissa trabalha essa ideia dessa não é preferida de todos, mas conseguiu o terceiro lugar, um pouquinho de cada um. E a Sarah sendo um grande boom dentro dos rapazes e das moças mais jovens. Em segundo lugar, nós temos um empate triplo. Nós temos a Chandra, nós temos a Elspeth e a Mu Yanling. As três ganharam 40 votos. E dentre todos esses, o que fez com que chegasse perto de 30 votos, meio que cada uma delas, os rapazes entre 15 e 17. Esses rapazes foram que mais deram votos nesses três personagens. Acredito que a Chandra, por ter essa pegada mais badass, deve ter chamado a atenção, principalmente por esse estilo não femme fatale, como acontece, mas no nível mais sedutor, mas acredito que tem esse perfil mais chegar junto, tenha chamado a atenção da grande maioria, tanto que foram quase 30 votos dos meninos que votaram na Chandra. No caso da Elspeth, eu achei interessante porque ela é um ar meio que, não de donzela, mas ela tem esse lado bem glamorosão. Não sei dizer o motivo dos rapazes terem escolhido ela de uma forma geral, no caso os meninos, tanto que ela tem um ar um pouco mais madura. Acredito eu que tenha meio que um lado assim de não sexual, mas acredito que tenha atraído a atenção pelo fato de que, mas no quesito materno, acredito que tenha mais esse lado materno puxando muito forte, principalmente pelo fato de que é uma moça um pouco mais adulta, né? Não seria o suficientemente velha para ser mãe dessa galera. Acredito que ela, se tiver 30 e poucos, pode até ter. Então, acredito que deve ter algum fator mais de mãe, não tanto sexual, mas sim algo um pouco mais pro amor filos, mais do que um amor eros. Acredito que a Elspeth tenha pego mais por esse lado. E no caso da Mu Yanling, ela é um angelical. E ter esse lado angelical, doce, esse lado mais suave, tanto que ela tá até flutuando no ar nessa imagem. Acredito que o que tem atraído os rapazes, de uma maneira geral, tenha sido esse lado bem mais delicado. Acredito que dentro dessa faixa etária, os rapazes buscam, dentro de uma maneira geral, obviamente, isso é apenas um levantamento que eu fiz dos meus alunos e de alguns jogadores que eu conheço. Então, não quero levar isso como uma verdade, longe disso, pelo amor de Deus. É mais um levantamento que eu estou fazendo e estou trazendo esses resultados e a minha especulação em cima dessas análises. Então eu acredito que o grande fato da Mu ter recebido aí seus quase 30 votos desses rapazes de 15 a 17 seja pelo lado de ser mais
delicado, mais suave, e muitas vezes, grande parte deles, por ser nerds de uma maneira geral, veem personagens estereotipados em animes como a princesinha, a delicada, a mina que chora, o Oni-chan. Então acredito que tenha esses fatores que fazem uma certa diferença na hora de gostabilidade de uma maneira geral. E obviamente, em primeiro lugar, eu não imaginava que fosse longe disso, nós temos a Liliana com 45 votos. E o interessante é que ela conseguiu tudo isso de todo mundo. Homens héteros, homens bis, mulheres bissexuais, mulheres hétero, no caso hétero não, mas no caso mulheres bi, mulheres homo, rapazes de diversas idades, mulheres de diversas idades. Eu meio que vi que a Liliana ganhou quase todo mundo. Quase todo mundo que votou na categoria mulheres votou na Liliana. Poucos não votaram nela, acredito que foi aí aproximadamente de 5 a 10 pessoas que não votaram nela. Acredito que talvez tenha algum certo de preconceito pelo fato dela ser uma vilã, alguma coisa, mas acredito que pelo fato de ser uma vilã e ter todo esse lado, né, de femme fatale, atraiu todas essas pessoas. Então acredito que o femme fatale seja o que mais atraiu dentro desse fator que eu estou trazendo aqui no Magic. Obviamente, eu estou falando que existe a questão das imagens escolhidas, alguns que conhecem, outros não conhecem, e também, obviamente, tem aqueles fator, se é para casar, se é para namorar, se é apenas um smashzinho. Então, obviamente, muitas pessoas perguntaram isso, eu não coloquei esse fator na hora da minha interpretação, porque eu não imaginava que isso chegaria a esse tipo de pergunta, porém eu acho isso bem legal, esse levantamento que o Magic, no caso, os Planeswalkers propuseram. E se por acaso você chegou até aqui, depois desse vídeo gigantesco, onde eu trago essa análise de gostabilidade, um pouquinho falando sobre questão social e cultura dentro do seu world building, já deixa o seu like, já inscreve no canal, porque nós temos diversos vídeos de diversas coisas abordando, obviamente, o world building sempre como traz. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, deixa aqui nos comentários qual seria o Planewalker, a Planeswalker que você gostaria de passar o Dia dos Namorados de 2025. E se por acaso aquele que você gosta não apareceu aqui, diz aí qual é o motivo que você acha que você tem que ficar com esse personagem. Beleza? Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!